Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de Literatura Brasileira aqui no nosso canal e a segunda aula sobre quinhentismo. Hoje nós vamos falar algumas características importantes do quinhentismo. Então pega aí um lápis, uma caneta, um papel para a gente anotar aí, porque são ali características que podemos linkar com outras coisas, até mesmo na hora da nossa redação, dependendo do tema que cair. Lembrando que muitas coisas que aconteceram no passado continuam impactando até hoje. Bom, então a primeira coisa que temos que lembrar é que os jesuítas vieram para as terras de Santa Cruz, hoje nós conhecemos como Brasil, para ensinar os filhos dos colonos, que eram senhores de engenho, que tinham ali as plantações e tudo mais, e catequizar os índios. Então, essa era um dos principais investimentos, razões para a coroa, né, investir em exploração aqui no Brasil, principalmente perante o mundo, né? Era uma nação cristã, como ainda até hoje, e uma das principais razões e desculpas, vamos colocar assim, para terem mandado expedições para cá, foi que eles queriam catequizar, cristianizar as pessoas que viviam aqui, porque, segundo eles, eram pessoas pecadoras, né? Não tinham ainda aceito a Cristo. Bom, a educação dos colonos era muito rígida, muito rígida. Eles eram punidos, né? Quando os filhos dos colonos, quando erravam, quando não se esforçavam, os padres acabavam aplicando-lhe punições e castigos, né? A famosa reguada na mão, por exemplo, é uma coisa que descende desses castigos que os filhos dos colonos recebiam, caso eles não fossem bem nos estudos. Porém, a dos índios era baseada numa solidariedade. Eu coloquei aqui com aspas, porque ela é bem isso, né? Vamos tratar os índios bem, vamos tratar eles como seres humanos. Mas eles vão ter que abrir mão de algumas coisas, né? Fazer algumas concessões. Quais eram essas concessões que os índios tinham que aderir para receber educação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, eles eram educados em lugares que chamavam missões, certo? Era tipo um centro, eles iam para aqueles centros, muitos viviam naqueles centros, e essas missões serviam para, então, catequizar os índios. Ficavam os padres jesuítas lá, e eles deveriam, primeiro, adotar os costumes europeus, que eram constituir família nuclear. O que é uma família nuclear? São famílias que são compostas por pai, mãe e filhos. Então não poderia ter qualquer tipo de relação homoafetiva entre os índios, certo? Vestimentas, eles não poderiam andar nus como andavam. Uma das coisas que nós vemos na carta de Pero Vaz de Caminha, que eu disponibilizei no último vídeo, é que uma das coisas que os portugueses ressaltaram foi os índios andarem com as vergonhas expostas, como é relatado na carta, certo? Isso não é na sociedade europeia, não era uma coisa bem vista, então eles deveriam mudar também ali, e dizem que essa foi uma das coisas mais radicais na mudança, né, de cultura dos índios, em pressionar a sobreposição da cultura europeia sobre a cultura indígena, e aderir ao cristianismo. Uma outra coisa seria trabalhar nos locais chamados missões, que eu já expliquei o que são as missões. Esse trabalho ele não era um trabalho escravo, não era um trabalho forçado. Os índios iam por vontade própria, caso eles não quisessem, eles não receberiam aí a educação, que seria a leitura, né? E até foi criada ali uma certa gramática que mesclava a gramática portuguesa com a tupi-guarani da época, para que houvesse uma melhor comunicação entre os índios e os jesuítas. Inclusive, num dos exercícios que eu disponibilizei na última aula, vocês podem ver que é um trecho, né, que os índios recitavam como se quisessem negar a própria cultura. Uma outra coisa, aqui está destacada a palavra indígena. Indígena vem do latim, ele significa próprio da terra. Então, os indígenas da América do Sul eram próprios das terras da América do Sul, certo? É o termo mais correto a se utilizar neste caso. Os jesuítas foram então expulsos de Portugal em 1559.
1759, desculpa, porque eles foram acusados de ter um Estado dentro do Estado. O rei começou a ver que estava crescendo as missões, elas estavam movimentando muito dinheiro e havia muito poder financeiro nas mãos dos jesuítas, o que acabou criando um certo medo de que houvesse um golpe dos padres e eles quisessem tomar as terras do Brasil. Portanto, a coroa expulsou a Companhia de Jesus de Portugal. E aí, em 1808, ela faz a mudança, então, para o Brasil, certo? Então, eles foram proibidos de exercer as suas funções dentro do nosso país. Né? Ainda a coroa ainda não morava lá, mas ela tinha muita influência, muito poder aqui. É importante pensarmos no contexto social nessa época, o contexto histórico, porque ele tem muita influência na construção da literatura. Ainda que a gente já esteja ali 100 anos, 150 anos à frente do que é o quinhentismo, ele acaba impactando, um impacto muito forte na construção das próximas escolas literárias. Lembrando que, né, a literatura ela é muito um reflexo da sociedade, uma construção, uma crítica, muitas vezes, como a gente vai ver mais para frente, no realismo. Então é importante sabermos, ainda que seja, né, um pouco ali disperso, um ano muito à frente do que é o encerramento em 1601 do quinhentismo. Então isso é uma coisa muito importante da gente saber. Começa ali atrás e vai tendo um impacto, né, uma linha de impactos, como é aquela metáfora, por exemplo, de jogar, né, a pedra num rio, as ondinhas que vão se formando, pensando ali que a catequização dos índios é a pedrinha que foi jogada e a expulsão dos jesuítas de Portugal e a proibição das atividades de catequização são as ondas, né, que foram se formando. Bom, nesse vídeo é isso, um vídeo bem curto, bem simples, é legal anotar. Caso você queira, como eu já comentei no último vídeo, vou disponibilizar um link aqui embaixo, tá, o material. Então vou disponibilizar esse slide em PDF para ser baixado gratuitamente e alguns exercícios comentados. E caso tenha ali mais algum documento que eu ache interessante vocês terem acesso, se tiverem domínio público, vou deixar aqui também no Drive, né, no link abaixo, para que vocês possam baixar gratuitamente, certo? Então, é isso. Até a próxima e tchau!